O vento que soprava pelas ruínas de Malak não trazia o cheiro de terra ou de mato, mas o odor estéril do metal frio e da cinza antiga. Conan arrastava seus passos pesados pelo piso de pedra rachada, onde o sangue de sua última batalha ainda não havia secado na lâmina de sua broadsword denteada. Ele havia vencido. Mais uma vez, contra todas as probabilidades, contra demônios e feiticeiros da estirpe mais profana da Estígia, o bárbaro havia permanecido de pé enquanto o resto do mundo desabava em pedaços. Mas não havia orgulho em seu peito, apenas o peso esmagador de um cansaço que não pertencia aos músculos, mas à própria existência. O preço cobrado pelos deuses em sua última jornada havia sido alto demais, e agora ele carregava no centro do peito uma marca negra, um entalhe invisível, onde sua própria força parecia escorrer para o nada. Ele sabia que estava morrendo, ou que ao menos deveria estar. Qualquer homem comum, civilizado ou selvagem, já teria entregado sua alma ao pó após receber metade dos castigos que o corpo do cimério suportara. Conan buscou o centro do templo em ruínas, um lugar onde o teto havia desabado e revelava um céu de tom índigo, pesado e sem estrelas. Uma abóbada fria que parecia observar sua agonia com o mesmo desdém gélido que Kron dedicava aos mortais da terra. No centro do recinto, um círculo de runas gastas pelo tempo começava a pulsar com uma luz cinzenta e opaca, uma energia que não vinha do fogo ou da magia terrena, mas da ausência total de qualquer coisa. Era o vazio, a fenda aberta no tecido do mundo onde os deuses depositavam o que não queriam mais lembrar. Conan desabou de joelhos no centro daquele círculo, sua respiração ecoando como um fole velho nas paredes de pedra. Ele fincou a ponta de seu aço entre as rachaduras do chão, apoiando o peso de sua carcaça massacrada no único aliado que jamais o havia traído. Ele fechou os olhos, esperando pelo abraço frio do fim, pelo momento em que a escuridão finalmente cobraria a dívida e o levaria para longe daquele mundo de poeira e mentiras. Foi então que o ar ao redor congelou de forma absoluta. A névoa cinzenta das runas subiu, moldando-se no ar como uma figura esquelética e imensa, uma presença que não possuía rosto, apenas um capuz de sombras profundas que exalava o silêncio eterno das sepulturas. A morte havia chegado para reivindicar o guerreiro. Conan sentiu sua alma ser puxada para fora de sua carne, o fio de sua vida esticado até o limite da ruptura. Ele não recuou, não tremeu e não implorou por misericórdia. O bárbaro simplesmente abriu os olhos injetados de sangue e encarou o abismo, pronto para o golpe final que o libertaria de sua vigília solitária. Mas o golpe nunca veio. A entidade esquelética estendeu uma mão feita de ossos e fumaça, pairando a milímetros do peito aberto de Conan, exatamente onde a marca negra dos deuses brilhava com um rancor antigo. A figura encapuzada estremeceu. O ar ao redor vibrou com um som semelhante ao de metal se partindo no gelo. A morte não avançou. Ela recuou, recolhendo suas garras sombrias como se o sangue do bárbaro fosse um veneno que nem mesmo o fim do universo seria capaz de digerir. Em um movimento lento e aterrorizante, a entidade virou as costas para o guerreiro de joelhos, dissipando-se na névoa cinzenta e fechando as portas do esquecimento. Conan gritou em fúria, erguendo seu aço contra o nada, golpeando o vento gélido enquanto as runas se apagavam uma a uma, deixando-o completamente sozinho na escuridão do templo em ruínas. A morte havia se recusado a levar sua alma. O abismo o havia rejeitado porque ele estava marcado com o estigma da sobrevivência forçada, condenado a vagar enquanto sua carne permanecesse de pé, incapaz de encontrar o descanso que até os homens mais fracos recebiam de graça. Ali, sob o céu indiferente, a filosofia do aço revelou sua face mais cruel e nihilista. A civilização passa a vida construindo templos e inventando preces para escapar do túmulo, implorando aos deuses por uma eternidade que eles não compreendem. O bárbaro, em sua sabedoria bruta, compreendeu naquele instante que a verdadeira maldição não é o fim, mas a impossibilidade dele. Estar condenado a viver em um mundo onde os deuses não ouvem e o destino é uma piada sádica era o verdadeiro martírio.
Conan olhou para as próprias mãos, calejadas e sujas do sangue de inimigos que agora descansavam no pó, livres do fardo da existência, enquanto ele permanecia acorrentado à sua própria força. Ele percebeu que Crom, em seu silêncio absoluto, não o havia abandonado por fraqueza, mas por uma indiferença tão vasta que nem mesmo a morte ousava interferir. O aço em sua mão parecia mais pesado agora, não porque faltasse vigor em seus braços, mas porque aquela lâmina agora servia apenas para prolongar uma jornada que não tinha destino. O guerreiro que havia conquistado reinos e derrubado impérios percebeu que a sua maior vitória seria o direito de cair, um direito que lhe fora negado pelo capricho de forças que ele sequer podia cortar. Ele se levantou lentamente, o silêncio da noite esmagando qualquer som que restasse em seus pensamentos. Limpou o sangue da broadsword na tanga de pele e aguardou na bainha com um estalo seco que ecoou pelas ruínas como um veredito definitivo. Ele caminharia novamente. Atravessaria desertos, escalaria montanhas de gelo e rasgaria a carne de quem cruzasse seu caminho, não pela glória ou por ouro, mas porque o movimento era a única barreira entre ele e a loucura do vazio. A morte o havia rejeitado, mas o bárbaro ainda possuía sua vontade, a têmpera inquebrável que se recusava a se curvar mesmo diante da eternidade mais sombria. Se os deuses queriam vê-lo sofrer no palco do mundo, ele caminharia até o fim dos tempos com a cabeça erguida, transformando sua imortalidade indesejada em um insulto vivo ao silêncio do céu. Conan deu as costas ao altar de Malak e marchou em direção à escuridão da planície, sabendo que, em um universo sem respostas e sem fim, o aço de sua própria espada continuava sendo a única verdade em que ele podia confiar.